A gente de segunda a sexta junto com você, sempre a partir da 1h30, com personalidades da nossa região metropolitana e do Brasil, não é? Passando aqui pelas bancadas do nosso painel e discutindo, debatendo junto com você o desenvolvimento, o crescimento da nossa região metropolitana e os assuntos importantes que estão na pauta no dia a dia do Brasil também. A reprise é às 8 da noite, você está já acostumado, né? Mas sempre é importante a gente reafirmar, não é? E ainda às 10 da noite, 22 horas, o nosso painel regional, com entrevistas também com figuras importantes da região e do país. A gente tem o telefone à sua disposição, sempre o 3017 9110, para você ligar, entrar em contato conosco, enviar a sua pergunta, o seu comentário, a sua crítica, enfim, emitir a sua opinião a respeito do que está sendo discutido e debatido aqui no nosso painel Debates, que hoje conta com a participação importante do engenheiro Amilcar Brunazzi. O Amilcar que se notabilizou, não é? Claro, pelo todo o trabalho que ele realiza, vai explicar direitinho, não é? Na área que ele atua dentro da engenharia, não é? Mas principalmente por há mais de 12 ou 13 anos, ou 14 anos, ou quase 20 anos, né? Ser não diria uma figura contrária, né? Mas um contestador, não é? Das urnas eletrônicas criadas aqui no Brasil para, evidentemente, acelerar e facilitar todo o processo eleitoral. Tudo bem, Amilcar? Boa tarde, prazer rever você. Boa tarde, Edgar. Boa tarde a todos os ouvintes do painel. Vamos apresentar como está a situação do voto eletrônico no mundo todo. Legal, obrigado por estar conosco. Uriel Vilas Boas, representando aqui o Fórum da Cidadania, né? Companheiro, jornalista, advogado e mais uma vez participando com a gente. Tudo bem, Uriel? Tudo bem, doutorão. É um prazer estar aqui com o Amilcar, que nós já o conhecemos lá do Fórum da Cidadania também, e o professor Iberê. Boa tarde a todos. Professor Iberê, professor de Marketing Político, Iberê Cirda, mais uma vez participando e colaborando com a gente também aqui. O Iberê que levantou essa lebre aqui há um mês e pouco atrás, né, com relação a essa questão das urnas eletrônicas. Né? Tudo bem, Iberê? Hoje você vai poder tirar todas as dúvidas que você tem a respeito desse assunto aí. Viu? Hoje não sou eu que vou tirar a dúvida, é o telespectador que vai analisar as dúvidas todas, as dúvidas que nós vamos colocar no programa. Mas é um prazer estar com vocês. 3017, eu repito, né? 3017 9110, você liga e participa com a gente aqui do painel Debates. Pelo Facebook, você compartilha conosco também, facebook.com/painel regional. Em tempo real, você acompanha aqui o painel Debates, né, os temas que estão sendo discutidos no programa, acessando o site da nossa TV Santa Cecília, Santa Portal. Você clica lá no ícone painel regional e em tempo real confere o que a gente está discutindo, o que a gente está debatendo aqui no programa. Eu queria, antes da gente iniciar aqui os nossos debates, as nossas discussões, né, agradecer as 1000 curtidas que nós temos pelo Facebook, né? Me confirma aqui a produção, o Gustavo, o Aldo, né? Nesta terça-feira batemos, no dia de ontem, portanto, batemos 1000, né, curtidas no nosso Facebook aqui do programa Painel Debates, claro, todo painel regional também, né? A gente agradece muito a você que nos acompanha e isso significa que o trabalho de toda a equipe de produção, da direção do programa e nós também, evidentemente, vem sendo bastante positivo. Estamos trazendo alguma coisa de interessante, de importante, né? Para a sociedade aqui, para o telespectador da TV Santa Cecília e para as pessoas que acompanham aí pela rede internacional de computadores, pela internet, tá certo? E faltou eu dizer alguma coisa que agora eu não estou lembrando o que é, daqui a pouco eu vou dizer, tá certo? Muito bem, o Aldo me passa aqui o restante, né? É isso? De segunda a sexta, ao vivo a gente está aqui em 2 horários sempre, né, Aldo? E para mostrar aqui a nossa... você quer que eu mostre isso? Mostrar aqui para o nosso telespectador, como é que está o nosso Facebook. 1000 curtidas, é isso, Aldo? 1000 curtidas no espaço de tempo de 30 dias, um mês aproximadamente, né? Em 30 dias a gente chegou a esse número importante, tá certo? E a gente agradece de coração, né? Todo mundo que acompanha a gente, todo mundo que curte aqui o painel Debate, que curte e acompanha o painel regional já há bastante tempo. Repito, é resultado de um trabalho importante de toda a equipe de produção, da direção do programa, né? E, claro, a gente aqui está na frente das câmeras. Bom, sempre a gente destaca os nossos parceiros aqui do dia a dia, nessa edição, o Diário do Litoral, né? Jornal de circulação aqui regional, traz na sua capa a manchete: Governo discute reajuste com os aposentados, né? Iberê vibra aqui, mas eu, se fosse eu, não ficava muito contente não, porque diz ele, haverá reunião hoje e amanhã em Brasília, e um dos pontos aí a ser discutido sempre, né, Uriel, é essa questão do tal do FP, né? O fator previdenciário, está sempre em questão, né? Mas são coisas distintas, porque uma coisa é o aposentado
né? E está se falando da questão do reajuste, que por sinal o aposentado nem sabe quanto está pedindo. E do outro lado é a questão do fator previdenciário que atinge o pessoal que está trabalhando. Então são duas situações distintas e que exigem de ambas as partes, aposentado e trabalhador da ativa, uma atuação no sentido de tentar mudar esse quadro, porque não está muito fácil, está muito complexo. Muito bem, a gente passa então aqui ao Amilcar, né, exemplar desta quarta-feira do Diário do Litoral, né, também lá, por favor, ao nosso Uriel, e na sequência ao professor Iberê. Cada um ganha aí um exemplar do Diário do Litoral, edição desta quarta-feira, que fala também, claro, sobre o sepultamento do Champignon, né, baixista do Charlie Brown Jr. Agora, curiosamente, ficou, se eu não estou enganado, ficou na mesma ala, né, do Chorão, né, lamentavelmente. Chorão e Champignon sepultados no Memorial Necrópole Ecumênica, e diziam na época dos Beatles, né, que o sonho acabou. Então, realmente agora, o Charlie Brown Jr., realmente o sonho definitivamente acabou. Eu acho que definitivamente está sepultado. Lamentavelmente para os santistas e para quem curtia o som dessa rapaziada. Bom, vamos então entrar no tema aí que a gente propôs aí para essa quarta-feira, né? Trazendo aqui o Amilcar Brunazzi. Eu lembro do Amilcar, né, de longa data, né, Amilcar? Programas aí na Band. Eu comecei a trabalhar com essa questão no ano 2000, né? Em 2000, né? Bom, as urnas eletrônicas, elas começaram a ser discutidas no Brasil. Eu tenho informação aqui, uma matéria que foi publicada pela Folha de São Paulo recentemente, né? Ainda na época da ditadura militar, no final dos anos 80, né? Mas, na verdade, na prática mesmo, as urnas eletrônicas foram utilizadas nas eleições de 1996, né? 96, certo. E o que disparou em você aí essa curiosidade para entrar nessa seara aí e contestar as urnas, ou fazer um estudo mais aprofundado sobre esse tema? Em 96, eu morava lá em frente ao Clube Caiçara, trabalhava com segurança de dados e computação naquela época. E eu fui votar na primeira eleição com urna eletrônica. Eu cheguei logo cedo, eu morava em frente ao clube, às 8 horas eu já estava na fila. Quando eu fui votar, eu vi que o técnico da mesa, o mesário, digitava o número do título do eleitor numa maquininha que estava conectada na urna, né? Fez isso com o eleitor antes de mim, eu reparei, quando chegou a minha vez, ele digitando, eu perguntei para ele, Edgar, como é que eu vou saber que meu voto não vai ser identificado, já que você está informando para a máquina, né, para a urna eletrônica, o meu número de eleitor, né? Ele falou, pode deixar, eu garanto que não vai ter identificação do voto. Bem no estilo, la garantia soy yo. Eu, como trabalhava com segurança de dados, sabia que isso não era um bom argumento, não dava garantia nenhuma, de fato, né? E a partir daí eu comecei a estudar a questão. Em 98 eu já estava entrando em contato com os cartórios eleitorais, com o Tribunal Eleitoral, e a partir de 2000, na verdade em 99, no final de 99, os partidos políticos começaram a me procurar para se informar, e eles me deram condição de eu ir até o TSE, acompanhar o desenvolvimento do software, dos programas. Você realizou um trabalho para determinados partidos políticos, então isso eu não sabia. A partir de 99, os partidos começaram a me chamar eu escrevia muito na internet sobre os problemas que eu havia identificado no sistema eletrônico de votação, então eles começaram a me procurar para se informar, né? Então, paralelamente a trabalhar para eles, trabalhei para vários partidos, não sou vinculado a nenhum partido. Isso me dava a oportunidade de ir até o TSE para, em nome dos partidos, conhecer, ter acesso às informações. Então, eu acompanhei o desenvolvimento do software mesmo, dos sistemas usados no processo eleitoral desde o ano 2000, toda eleição eu tenho acompanhado o desenvolvimento. Por isso que eu tenho bastante informação. Depois fui me informar sobre o resto do mundo, como é que se usava voto eletrônico no resto do mundo. Já fui observador internacional em 2 eleições, fora do Brasil, no Equador e na Argentina. E com isso eu vou ganhando informação e conhecendo o que tem por aí. Diga aí, Berê, pois não. Eu queria aproveitar aqui o seguinte, até porque eu levantei essa lebre. A gente tem ouvido, viu, Amilcar, que a solução de todos os nossos problemas é através do voto, né? Nós temos que aprender a votar, nós vamos votar e que vai mudar. E aí a gente escuta e lê uma série de comentários e técnicos especializados, como o seu caso, da vulnerabilidade do sistema eleitoral brasileiro. Então eu te pergunto, por que nós estamos insistindo com esse mesmo programa quando os outros países do mundo não utilizam essa metodologia
rejeitaram, pelo que eu sei, alguns países rejeitaram essa metodologia brasileira, e nós insistimos com a mesma coisa, gastamos uma fábula com propaganda, quer dizer, agora tem essa história do biométrico, né? Urna biométrica. E aí eu pergunto, mas se o problema está dentro da máquina, não adianta ser ir de um biométrico, ser ir em lugar nenhum. Então, qual é a solução, né? E aí eu fico um pouco preocupado, porque todas as vezes no programa a gente tem batido, aprenda a votar, o voto vai mudar o Brasil, é através do voto, não vamos eleger o A, o B, o C. E aí nós vamos na célula mais importante, que é o voto, e criamos uma dúvida violenta. Você vê alguma solução de mudar isso no Brasil, a sistemática do voto? Olha, no Brasil nós temos um problema que não existe no resto do mundo, que é o acúmulo de poderes da autoridade eleitoral. Que normalmente as pessoas chamam de justiça eleitoral, ela não é só justiça, ela é o administrador eleitoral, é o regulamentador do processo eleitoral, ela que faz as normas de como eu, fiscal de partido, posso fiscalizar, você pode fiscalizar isso, mas aquilo você não pode, ela que estabelece isso. E quando eu encontro algum problema, eu entro com o processo, eles viram juízes, né, de administrador viram juízes, e se julgam se eles fizeram a coisa certa ou não. Então a gente não consegue vencer. Esse cúmulo de poderes resulta em autoritarismo. Isso é em qualquer lugar do mundo, onde não há tripartição de poderes, acúmulo de poderes, dá autoritarismo, dá corporativismo, né? Então é a autoridade eleitoral brasileira que resiste ao aperfeiçoamento do sistema. O Brasil começou a usar urnas eletrônicas em 96, naquela época só 2 ou 3 países já usavam, era Holanda, a Índia, e o Brasil em 2000 se tornou o primeiro país a usar voto eletrônico em 100% do eleitorado. Só que os outros países foram evoluindo para sistemas de segunda, até de terceira geração, como já tem na Argentina, nos Estados Unidos. Os Estados Unidos teve aquele problema em 2000, que todo mundo fala e repete, mas depois dali já passaram, aquilo era máquinas de primeira geração, eles passaram para máquinas de segunda e já estão em máquinas de terceira geração. Só para recordar o problema de 2000, a eleição não terminava, né? A contagem não acabava nunca, né? E no final das contas, ganhou aquele que perdeu, né? Ganhou o Bush, que fez menos votos, fez mais delegados no colégio eleitoral, no Congresso americano, porque o sistema é diferente, né? Não sei se você sabe que geral, foi feita a recontagem dos votos, porque era possível, né? Só que ficou pronta assim, 15 dias depois do dia 11 de setembro. E aí implodiu tudo. Não, aí eles ficaram quietos, eles abafaram, porque a recontagem mostrou que o Bush não tinha ganho, né? Então, não teria ganho na Flórida. Então, abafaram tudo e não deu em nada, né? Mas depois disso, os Estados Unidos criou uma lei nacional lá para valer federal, para valer para máquinas de segunda geração, agora já está em máquinas de terceira geração, e o Brasil continua nas máquinas de primeira geração, que não permite a auditoria do resultado, né? Isso é complexo, diga, Uriel, pois não? Me causa uma preocupação 2 aspectos. O primeiro dele sem dúvida nenhuma, são as afirmações do Amilcar, uma pessoa que merece todo o respeito pelo seu conhecimento, pela seriedade com que ele trata desse assunto. Mas me causa estranheza a omissão, o silêncio dos principais interessados, que no caso são os partidos políticos. Não se vê nenhuma contestação para valer a respeito do processo eleitoral brasileiro. E eu acho curioso, inclusive, porque a colocação que se faz, eu vou fazer, pode parecer uma piada, mas eu perguntaria, será que esta é a razão pela qual nós temos no Brasil um Congresso Nacional com a representação que não seria aquela que nós gostaríamos que fosse? Ou seja, há essa manipulação em áreas, em regiões onde a fiscalização não é tão efetiva. Então, e além do que, quais seriam os outros técnicos, os outros especialistas com os quais você poderia contar para somar, porque eu penso que é um trabalho muito sozinho, e até onde você poderia contar com especialistas, e aí eu falo especialistas na questão eletrônica, mas também na questão jurídica, porque você falou que a autoridade eleitoral brasileira, presumo que você esteja se referindo ao judiciário, sim, embora a legislação, sim. Mas a legislação é feita no Congresso Nacional, não é? Então, até onde esse assunto poderia ser tratado por muita gente para ter a repercussão necessária para encontrar realmente a solução e a comprovação do que nós estamos enfrentando, porque é uma questão muito séria. Olha, Uriel,
a questão dos partidos não enfrentarem isso, você tem razão quando fala que os partidos seriam os maiores interessados em querer transparência do processo eleitoral. Eu falei que em 99 eu comecei a ser chamado pelos partidos políticos para dar assessoramento. Foi feito um projeto de lei naquela época. Era o senador Requião, do PMDB na época, que pediu um projeto de lei que criava a auditoria do processo eletrônico através do voto impresso. Esse projeto de lei estava sendo discutido no Congresso, no Senado, na Câmara. Eu vi, com meus próprios olhos, o presidente do TSE chamar o Requião numa reunião e falar para ele, olha, tira esse projeto de lei da votação. Isso foi depois, no dia seguinte, a votação, por coincidência, seria no dia seguinte, quando descobriram aquela fraude do painel do Senado. Criou-se um momento tenso no Congresso naquele momento. Fraude no painel do Senado Então, envolveu a CM. Isso, quando descobriram o voto, né? O Arruda. Quebraram o sigilo do voto. Roberto Arruda. Isso, o sigilo do voto lá no painel do Senado. Naquele momento teve um momento que era um momento assim, emocional, que estava a favor do projeto do Requião, que falava em transparência, auditoria do voto eletrônico. O presidente do TSE chamou ele para uma reunião, eu estive presente, e eu vi o presidente do TSE dizer para ele, olha, ou você tira esse projeto de lei de votação hoje, porque ia ser aprovado do jeito que está, ou senão você use suas armas que eu usarei as minhas. O Requião tirou o projeto de lei. Ah, sim. Tá? E eu perguntei depois, eu fiquei meio sem entender o que era isso, né? Perguntei o que é. Ele deu uma explicação, ele falou, não existe político com mandato, sem mandato, que não teme, ou seja, que não quer estar bem relacionado com a justiça eleitoral, com juízes eleitorais. Quando o juiz eleitoral chega para ele no Congresso e fala, olha, apresenta esse projeto de lei, contra, por exemplo, foi apresentado um projeto de lei que nós derrubamos agora para derrubar a lei do voto impresso que foi aprovada em 2009. Eles apresentam, eles fazem o que o juiz eleitoral pede, porque não tem político que não tenha uma ação contra eles. Então, isso vem daquele acúmulo de poderes. Por que o juiz eleitoral pede para um político apresentar um projeto de lei ou não apresentar um projeto de lei que desinteressa ao administrador eleitoral? É porque o administrador eleitoral é o juiz eleitoral. O político teme não o administrador eleitoral, teme o juiz eleitoral. Mas só que os dois são as mesmas pessoas. Mas o curioso disso tudo Depois é assim... eu respondo a questão Mas de quem mais pode participar disso. Então, o curioso desse processo, assim, você não vê falar, e aí o Uriel tem razão, são só os partidos políticos. Eu não vi falar em Ministério Público. Ministério Público Federal eu não vi entrar nessa brincadeira. A própria mídia não trata isso. Muito, muito mal e porcamente. Você vê aí, que eu me recordo, a Bandeirantes andou fazendo alguma coisa, mas você não vê a grande mídia tá dando ênfase para isso. Eu só vou pedir aqui, porque eu gosto um pouquinho de números, né? Que o Amilcar conta a história de Guarulhos, que é essa história daquela coincidência de números, que até agora, né? Eu já entrevistei, já conversei com uma série de matemáticos, futurólogos, pitonisas, profetas, e ninguém consegue entender como existe essa coincidência de números em Guarulhos. Quer dizer, essa coisa me deixou assim... muito preocupado, porque é um dado comprovado. Está lá no resultado da eleição de Guarulhos, que é o segundo colégio do estado de São Paulo. Como é que foi essa história, amigo? O técnico que fez o estudo lá, contábil, levantou aqueles dados, foi treinado por mim. Ele me procurou antes da eleição, queria conhecer como que era o processo eletrônico, eu levei ele para Brasília, para ir lá no TSE, conhecer o sistema. Depois ele saiu fazendo o trabalho dele sozinho, eu não participei do levantamento de dados lá. Ele descobriu que havia coincidências muito estranhas lá no resultado, né, no número de votos em branco, no número de votos... De abstenções, abstenções, né? E é difícil explicar isso daí. Eu nunca segui por essa linha, Iberê. Eu sempre procurei ver se era possível gerar provas de fraude, né? Que o software foi adulterado, coisas assim. Eu nunca me peguei em trabalhos estatísticos, porque o argumento de quem não quer que faça auditoria fala, não, mas isso foi uma coincidência estatística. Eles simplesmente falam isso, né? Mas você lembra, né? Agora, a minha crítica que eu faço sempre ao sistema é que o sistema eleitoral, eletrônico brasileiro, não permite a geração de provas. Você pergunta, não, mas nunca foi provado fraude? Sim, o sistema não permite a geração de provas. Ele não tem um documento contábil que eu possa conferir se a soma eletrônica dos votos foi correta.
Tá? No resto do mundo tem, é só no Brasil que não tem. Isso é muito estranho, porque esse acúmulo de poderes do administrador eleitoral fez com que ele faça muita propaganda e a população aceita. Isso daí eu tenho que reconhecer, Edgar. A população brasileira aceita esse sistema eleitoral brasileiro. No resto do mundo ele foi mudado, ele foi modificado. Aceita e se orgulha disso. Mas porque pensa que o sistema brasileiro é mais... a eleição está resolvida. Mas eles pensam que o sistema brasileiro é mais moderno. Eu, por exemplo, acompanhei a eleição na Argentina. Ali o eleitor pode conferir se o voto eletrônico, o registro digital do voto dele, contém o voto dele. O brasileiro não pode. Na Argentina, o fiscal pode ver a soma voto a voto. O fiscal do Partido Brasileiro não pode. E, na Argentina, o resultado foi publicado em 2h15. Resultado na internet para a auditoria dos partidos. Aqui no Brasil... Rápido do mesmo jeito. Não. Aqui no Brasil, para auditar os resultados, demora 72 horas. Para auditar. Lá foi auditado em 2 horas. Os dados estavam disponíveis para a auditoria dos partidos. Na internet, para eles poderem ver se a transmissão de dados correu corretamente ou não, entendeu? Eu estou em cima do break aqui, o Uriel quer se manifestar, né? A gente vai deixar essas questões importantes, comparações aí de sistemas brasileiro com argentino, com americano, com europeu e com diversos pontos da Europa, enfim, para a volta do break no segundo bloco, né? E sempre antes, passando uma mensagem importante da Prefeitura de Santos para você, já que os moradores da Zona Noroeste ganharam um novo espaço de lazer e cultura. A Prefeitura entregou o Centro Cultural da Zona Noroeste, que fica na Avenida Afonso Schmidt do Estradão. O equipamento passa a contar com a Biblioteca Silvério Fontes e também com cursos e com sala de cinema. Estão previstos espaços para a criação do Museu do Carnaval Santista e oficinas culturais. Foram investidos quase R$8 milhões na construção desse prédio, com quadras e novas iluminações. No complexo inaugurado, alunos do programa Escola Total das escolas Esmeraldo Tarquínio, Fernando Costa, Maria de Lourdes Borges Bernay, Leonardo Nunes e Pedro Crescente vão ter atividades artísticas, esportivas, além de orientação pedagógica. Os moradores poderão utilizar o Centro Cultural para praticar Tai Chi Chuan, dança flamenca, recreativa, alongamento, ginástica geriátrica, vôlei adaptado à terceira idade, não é? Basquete e tênis também. Ainda um local para divulgação do programa Santos Novos Tempos e uma base da Guarda Municipal. O local ainda vai abrigar a sala de cinema Toninho Dantas, homenagem ao produtor cultural santista falecido em 2010. Durante o carnaval, o imóvel de 3.000 metros quadrados vai se transformar em camarotes e setores para apoio aos desfiles, enquanto as 9 quadras de esportes com alambrados removíveis vão dar lugar às arquibancadas para o desfile. Vamos agora para um rápido intervalo, já a gente retoma o Painel Debates. Voltamos com o Painel Debates, com prazer recebendo aqui o engenheiro Amilcar Brunazzi, que desde muito tempo, né, faz um contraponto aí com relação, contesta, né, a veracidade das urnas eletrônicas que aceleraram, né, fortemente o processo eleitoral no Brasil. Nosso Uriel Vilas Boas também participando com a gente e o professor Iberecino também completando a nossa equipe nessa edição do painel. 3017 91 10, você liga, participa conosco, envia aí a sua pergunta, ou, claro, as nossas redes sociais também sempre aí à sua disposição. Bom, a gente vai fazer uma comparação, que eu vai fazer um comparativo aí com os processos eleitorais de outros países, enfim, né, relacionados ao nosso processo de urnas eletrônicas aqui, mas o Uriel tinha deixado uma pergunta no bloco passado, né? Eu queria que você completasse então, Uriel, o raciocínio que você queria fazer. Uma preocupação que eu tenho é que num processo eleitoral, milhares de pessoas especializadas lidam com esses equipamentos. Não é qualquer pessoa que pode chegar e pegar um equipamento desse, são milhares de pessoas. E eu fico preocupado porque, como eleitor, eu gostaria de ter realmente a comprovação do voto, do meu voto. Eu gostaria de tê-lo, que garantir que o meu voto foi colocado de forma a não ser manipulado. Mas, ao mesmo tempo, fico preocupado com o silêncio dessas pessoas que atuam nessa área, que não se manifestam. E você mencionou um fato interessante que é relativo a posicionamento do judiciário, ou do Congresso, enfim, as áreas que podem mandar e decidir essas questões. Não vejo esses conflitos. Eu gostaria de saber como a gente poderia levantar essa questão de tal forma que viesse à discussão pessoas que realmente entendem desse assunto, e você é um técnico, é um especialista, para que motivasse a mudança de forma que nós não tivéssemos nenhum risco. Porque eu me lembro das eleições que não tinham as urnas eletrônicas. Era algo complicadíssimo.
Ali a gente via a contagem dos votos numa cidade de grande porte, muito bem. Mas nas cidades de pequeno porte, a gente sabia como eram as manipulações. Existe um grupo que nós criamos, eu criei esse grupo em 2009 para fazer um trabalho de réplica a um trabalho feito por professores que o TSE contratou, chama Comitê Multidisciplinar Independente. É composto por 4 professores titulares, um da USP, um da Unicamp, um da Universidade de Brasília e um da Federal do ITA. Mais 3 juristas, um deles, inclusive, o nosso patrono é aqui de Santos, o Sérgio Cérvulo, um diretor da OAB São Paulo e mais um advogado com bastante experiência. E mais 4 técnicos que trabalharam para partidos políticos. Nesse aspecto, faziam parte desse grupo todos os técnicos fora do TSE, que conheciam o sistema, que iam ao TSE estudar e participar. Eu era um deles e tinha mais 3. Esse grupo de 10 pessoas fez já 2 relatórios, um sobre a urna brasileira, outro sobre a urna argentina, e a postura é que o sistema brasileiro é inauditável. Como fazer isso ir para frente, enfrentar, por exemplo, o Congresso aprovou em 2009 uma lei obrigando que em 2014 deveria ter o voto impresso nas urnas para fazer auditoria contábil do resultado. A Justiça Eleitoral declarou a lei suspensa. Você fala, mas como? A Justiça, o Congresso faz a lei, não é a Justiça? Sim. A Justiça Eleitoral, o administrador eleitoral, entrou com uma ação de inconstitucionalidade contra essa lei, dizendo que o voto impresso permitiria o eleitor votar repetidas vezes. É mentira. Por que repetidas vezes? Ué, o nome dele é registrado lá uma única vez. A lei dizia que a identificação do eleitor não podia ser feita na própria urna. A biométrica, que podia ser feita a identificação biométrica, mas não na urna. Você se identifica no equipamento, como é na Venezuela. Na Venezuela, você se identifica no equipamento e vota em outro. Não tem conexão entre os equipamentos, para você não identificar o voto. Uma diferenciação aí. Então, eles falaram que isso permitiria... Mas o equipamento fica na sala, numa mesma sala, né? Não, a informação era falsa, mas acontece o seguinte, os autores dessa DIN eram os juízes administradores do TSE. E os juízes dessa DIN, que iam julgar se ela era verdadeira ou não, eram juízes do TSE, que são também sobre o STF. E eles suspenderam uma lei, quer dizer, existe uma lei que obriga já a ter o voto impresso a partir da eleição do ano que vem, e ela não vai ser respeitada pela Justiça Eleitoral. Eles simplesmente suspenderam uma lei, mas para o Judiciário suspender, eles deram um jeito. Então, mas o curioso é assim... E veja bem, eles suspenderam, eles não revogaram a lei, porque se revogasse a lei, eles iam dar na cara contra a jurisprudência do resto do mundo. Na Alemanha, por exemplo, o Tribunal Constitucional da Alemanha declarou inconstitucional urnas que não imprimem o voto. E se eles aqui fizessem o contrário, ia dar um conflito de jurisprudência. Então eles não revogaram, suspenderam e não vão respeitar a lei. Agora, isso é fato, está tudo documentado e o brasileiro não reage. Mas agora, nós estamos tendo aí um caso, eu até estou acompanhando isso, desse rapaz de 19 ou 20 anos, no Rio de Janeiro, Saquarema, e que no depoimento dele, ele explica lá como ele entra aí, o técnico obviamente deve... o momento que ele tem que entrar, onde ele tem que entrar e o que ele faz. E ele cita o nome até dos políticos beneficiados, está dando uma entrevista aí. Então eu acompanhei até a forma, a declaração dele de como faz, que me parece, segundo outros técnicos, é possível, entendeu? Entrar no meio do site do tribunal, em determinado momento, né? Pelas redes de comunicação, no caso eles usavam a entrada da Oi. Da Oi, Então, e ele está dando o nome lá e está dizendo, eu fiz. Existe uma coincidência grande do nome do deputado que foi beneficiado, que é o presidente da Assembleia. Eu vou dizer aqui para você que está nos assistindo. Pega os jornais, ou mesmo a internet, de uma semana atrás você vê estampado isso aí. Não vai ver mais. Isto some. É isto que me preocupa. O que aconteceu foi o seguinte, em Saquarema, ele disse que entrou pela rede de totalização do TRE, pela rede da Gol, e mudava os resultados da totalização, não das urnas.
Isso esse era um problema muito fácil. Como a cidade era pequena, Saquarema tem 200... Muda a totalização, é mais prático, né? Saquarema tem 200 urnas só, 200 sessões eleitorais. Seria muito fácil, a polícia, se quisesse apurar isso, pegar as urnas que estavam lá guardadas, né, com o programa, o resultado, ele é transmitido através de um pendrive, mas fica gravado na urna. Tá? Pegar essas 200 urnas, retirar o resultado dessas 200 urnas e somar e ver se dava a totalização. Era uma auditoria para ser feita em 24 horas. Tá? E não foi feita. Eles simplesmente não fizeram auditoria para ver se o cara realmente modificou o resultado ou não. Foi um deputado da Polícia, um delegado da Polícia Federal, levantou o problema, levou para a Polícia Federal, porque era um crime federal, que arquivaram, não fizeram a auditoria. É só para a gente ilustrar o que o Iberê falou no bloco passado, né, o Amilcar e o Uriel, no caso de Guarulhos, a gente tem aqui na informação, na matéria da Folha de São Paulo, foi na edição de 2004, né? 2004. 79.927 eleitores não votaram. 79.927 eleitores votaram brancos e nulos. 79.927 eleitores justificaram os votos. Seria possível isso? Vai ter coincidência assim? Segundo o matemático que entrevistaram, ele disse que isso aí é 1 quinquilhões de não sei quantos zilhões de possibilidade de que isso ocorra. É praticamente impossível, estatisticamente falando. Na mesma matéria, aparece aqui também um outro caso, lá de Caxias, interior do Maranhão. Né? Ele mostra que candidatos que não receberam nenhum voto, né, nem eles mesmos votaram em si mesmo, o próprio candidato votou nele mesmo, ou a família, né, havia votado, segundo apareceu nas urnas. E além desses, há diversos outros casos de violação, manipulação de urna. Eu acho que o caso mais grave, mais emblemático, foi o que ocorreu em 2006 em Alagoas. Ali eu participei da auditoria, fui chamado para auditar e nós descobrimos que 1/3 das urnas produziam arquivos, que as urnas, quando funcionam, as urnas eletrônicas, além de gravar o resultado naquele pendrive, ela grava outros arquivos, que são chamados arquivos de auditoria. Chama arquivo de log, arquivo de registro digital do voto, arquivo de boletim de urna, fica tudo gravado lá. Nós tínhamos direito a solicitar alguns desses arquivos e constatamos que eles tinham incoerências. Ou seja, 1/3 das urnas estavam funcionando esquisito. Alguma coisa não estava certa. Inclusive, havia urnas que o total de votos registrado no boletim de urnas, que é o resultado final, né, era diferente do total de votos registrado no arquivo dos eleitores, que tem um arquivo dos eleitores que compareceram, você soma os eleitores que compareceram, tem que dar o total de votos no arquivo de urna. E não dá. E foi pedida a auditoria. A Justiça Eleitoral cobrou 2 milhões do candidato para fazer a auditoria. O candidato falou, não tenho 2 milhões, eu peço que vocês paguem a auditoria. A Justiça Eleitoral se recusou a pagar a auditoria e condenou... A lei é omissa nesse aspecto? Acho que é questão de direito, né? Quem é o interessado aí? O administrador eleitoral, ele tem interesse em mostrar que o sistema funcionou. Então ele poderia pagar a auditoria para mostrar que... custear a auditoria para mostrar que funcionou. Mas só que o juiz eleitoral... jogo de empurra aí, só que o juiz eleitoral, que também era administrador eleitoral, nesse caso ele era réu e juiz do mesmo processo, falou, não, eu não vou pagar, se quiser pagar, você paga. Não foi pago, ele foi condenado por litigância de má-fé, porque denunciou e não pagou pela auditoria. Só que as provas de que o sistema não tinha funcionado estavam lá no processo. Quer dizer, tinha um arquivo dizendo que tinha tantos votos na urna e outro arquivo dizendo que tinha uma quantidade diferente de votos na mesma urna. Então, e ficou por isso. Mas essa coisa, viu, Uriel, que eu gosto muito de fazer programa com o Uriel, porque o Uriel, ele abaixa o meu entusiasmo, né? Com essa coisa do Papai Noel dele, né? Essa coisa do... É assim, são tantas e você não pode chiar. Você tem casos aí de pessoas que foram ameaçadas com multa, entendeu? Com litigância de má-fé, no próprio Supremo. Tem lá, eu vi uma decisão do Lewandowski aí, cometendo uma barbárie. Essa decisão do Lewandowski foi nesse caso de Alagoas. Ele disse que quem entrar, serviço de exemplo, que quem entrasse com ação contra urnas eletrônicas seria condenado por litigância de má-fé. Quer dizer, então, imagina, Uriel, que você não pode levantar dúvida. Então a coisa está lá, o resultado é esse, mas democraticamente não se pode... Eu descobri aqui que não bate o número. Não pode falar.
Se você falar, ainda vou te pegar. Então você fica quietinho. Aí não fala ele, não vejo o Ministério Público Federal, não vejo os partidos. Me parece, nesse processo, uma grande conivência, entendeu? De todo esse sistema. E aí eu fico preocupado, porque toda vez eu venho aqui e digo assim, nós temos que resolver esse Brasil através do voto, vamos escolher melhor, vamos tirar. Nós falamos isso aqui. E aí assim, se nem o voto eu posso fazer, nem o voto eu posso acreditar. Eleição limpa, ficha limpa, tudo isso é necessário. Agora eu não sei, né? Mas precisa de voto transparente também, você precisa poder auditar o resultado. Sem dúvida. Agora tem aqui a informação também nessa matéria da Folha, né, que diz assim, que o deputado Chiarelli, eu não me lembro quem é o de Chiarelli. Fernando Chiarelli, esse do Rio Grande, de Ribeirão Preto, que fez várias denúncias. Tem afirmado com veemência, fazendo várias denúncias, né, que as urnas eletrônicas brasileiras são uma fraude. Ele afirma isso, né? Uma piada no exterior. Então eu queria saber do Amilcar, que já acompanhou eleições em outros países, realmente a visão que se faz no exterior da urna eletrônica brasileira, do processo eleitoral brasileiro é esse? Sim, sim. Lá na Argentina o pessoal ria da minha cara. Não, na Argentina. Mas... Eles riam da minha cara quando eu contava como que era. Não vale, mas eles já Estados Unidos. Olha, o ano passado, México, 2012, eu tive num congresso, um seminário em Lima, no Peru, depois estive acompanhando um processo eleitoral lá no Equador, tinha antes estado na Argentina. Eles dão um pouco de risada de quando a gente fala que o nosso sistema é seguro, que é confiável, porque ele fala, mas como que você comprova? Como que você sabe que a urna somou certo os votos? Né? Que o resultado que ela publica é a soma dos votos que os eleitores viram. Né? A gente não tem como comprovar. E lá eles não aceitam esse sistema. Então, todos esses países que já testaram, eles receberam as urnas eletrônicas brasileiras. O Paraguai recebeu doadas, 17 mil urnas eletrônicas. Devolveu não, está lá arquivado que o TSE não aceitou de volta. Eles receberam doadas, usaram uma eleição e foi proibido. O Equador recebeu, desistiu, a Argentina recebeu, o México recebeu e desistiram da urna brasileira. E estão usando os modelos com o voto impresso. Inclusive o criador disso aí teve no Equador, como é que é o nome do Paulo César Camarão, ele era o secretário de informática do TSE que implantou as urnas em 96 no Brasil. O que aconteceu com ele no Equador? Em 2006 ele saiu do TSE e criou uma empresa própria com um fornecedor do TSE. Ele contratou um fornecedor do TSE que fornece os 15 mil funcionários técnicos que fazem a limpeza e manutenção das urnas. Ele contratou essa empresa por 5 anos em janeiro de 2006. Em fevereiro ele saiu do TSE e se associou com essa empresa e criou uma empresa para fazer eleição no Equador. E ganharam essa eleição no Equador, só que não conseguiram publicar o resultado da eleição no prazo combinado e ele teve um passaporte retido lá. Ele era o secretário de informática que tinha implantado o voto impresso no Brasil. Diga, Léo. Eu diria que nós poderia começar essa discussão pela questão do voto. Lamentavelmente, é o reflexo de que nós não sabemos votar. Nós não temos a consciência, o nível político suficiente para votar, incluindo o que é candidato. Porque numa situação como essa, se eu sou filiado a um partido e eu sei que há riscos e eu exigiria do partido ao qual sou filiado uma discussão tranquila, transparente, para evitar qualquer problema. E eu não o faço. Eu sou mais um candidato. Isso numa cidade de grande porte. Não estou nem querendo entrar lá no interiorzão desse nosso imenso país. Quando a gente compara com a Argentina um pouquinho, mas Equador, Bolívia, Chile, são países que em termos de população são insignificantes comparado com o Brasil, se você vê população. Agora, me preocupa e continuo insistindo nesse aspecto. Quem trabalha numa eleição, que vai sentar-se lá à mesa, você coloca 1 ou 2 técnicos do judiciário, ou de quem vai controlar o processo, mas o restante são voluntários que são convidados, são eleitores, são convocados para simples e tão somente manipular aquele equipamento. Mas eu vejo uma OAB, eu vejo os partidos políticos, vejo técnicos responsáveis e de grande responsabilidade mesmo, poderiam analisar de que maneira se contrapor, e aí você mencionou o risco que existe de você se contrapor ao judiciário, e
como se mencionou aqui, a imposição do judiciário quanto ao valor a ser pago para fazer a auditoria. Então, o que eu vejo é a importância do assunto não ficar limitada à questão técnica, é muito mais ampla. Sem dúvida. É jurídica e política por excelência. Então, eu fico perguntando, não temos saída para o problema? Vamos fazer o seguinte, o Amilcar vai pensar um pouquinho, a gente está em cima do break, estouramos já o segundo bloco aqui e voltamos na sequência com o nosso painel Debates, rapidinho. Vamos voltando aqui, o terceiro e último bloco desta edição do painel Debates, aqui com o engenheiro Amilcar Brunazzi, com o nosso Uriel Vilas Boas e com o professor Iberê Cirna, também o assunto urnas eletrônicas, não é? Como é que pode ser feito para que esse processo realmente seja absoluta e totalmente transparente no Brasil, o que não acontece, como o Amilcar já explicou aqui ao longo do programa. Algumas perguntas chegando, já a gente aciona aqui a participação do telespectador, mas o Uriel tinha também deixado agora para esse terceiro bloco, pendurado aí a questão de como efetivamente transformar a urna eletrônica, o processo eleitoral brasileiro, né, o Uriel, em uma transparência completa, basicamente era isso que você queria colocar, né? Porque, como é que o Amilcar, qual é a saída que vê o Amilcar, né? Exatamente, porque é aquela contestação que eu gosto de fazer sempre, de evitar que a coisa fique assim muito individualizada. Porque você às vezes encontra pessoas sérias que querem fazer alguma coisa sozinha, sem apoio, ela não consegue levar isso adiante. E esse caso é muito grave, muito complexo, e fico preocupado porque você tem partidos políticos, você tem uma OAB que tem representação nacional, você tem muita gente interessada, e o eleitor também, evidentemente. E não vejo essa movimentação, essa mobilização, essa motivação para que a gente consiga fazer com que esse assunto, a urna eletrônica, tenha o seu objetivo preservado, sem risco nenhum. E isso me preocupa, porque a gente não vê esses encaminhamentos. Eu posso só sugerir, aproveitar o embalo aqui? Claro. Então eu vou fazer uma sugestão aqui ao meu grande amigo Célio Nori e ao meu amigo Uriel. O Fórum da Cidadania é um dos fóruns mais importantes da nossa região. E eu gostaria de ver pautado no Fórum da Cidadania, Uriel, uma discussão sobre isso, entendeu? Profunda e com seriedade, como vocês levam aquele fórum. Entendeu? Fica aqui o compromisso, eu vou cobrar do Uriel. Até porque o Uriel defende... É que ainda não fizeram, né? Não, mas não foi feito, não. Mas é um belíssimo tema para começar a mobilizar. E eu tenho absoluta certeza que pela seriedade, tanto do Célio, tanto do Uriel, entendeu? De que isto vai trazer frutos e vai apoiar aí este grupo do Amilcar e de outros tantos técnicos que lutam contra. Não são poucos não, viu, Uriel? Nós temos livros editados aí, eu andei vendo fóruns que acontecem permanentemente, que são com técnicos. Então, é que chegou um momento que o Amilcar postou direitinho, ele diz assim, mas vai até um limite. Naquele limite não passa, porque é o próprio administrador eleitoral que diz, isto não pode. Para aí, porque senão é litigância de má fé. Então, entendeu? Essa coisa é meio complicada mesmo. E cabe, assim, ao programa, até pela grande audiência que tem esse programa, o Edgar, e eu tinha proposto isso lá atrás, é porque é sagrado o voto num processo democrático. Se eu não acredito neste voto, se eu não tenho segurança no meu voto e transparência, tchau, tchau, democracia. Bom, sobre essa colocação do Uriel, queria dizer o seguinte, pela lei, são 3 entidades que podem participar do processo de avaliação técnica do software, dos programas que são usados nas urnas eletrônicas. É o Ministério Público, os partidos políticos e a OAB Nacional. O Ministério Público, eu desde 2000 acompanho esse processo, o Ministério Público nunca aparece para conferir, analisar, estudar os programas. Ele simplesmente aparece no último dia, o dia da cerimônia oficial de lacração dos programas, e acompanha a lacração. E faz a assinatura digital. Ele assina os programas sem ter visto os programas, assina o que não viu. Eu não sei por que eles tomam essa postura, eu já estive procurando no meu grupo, né, não falo eu, mas foi o grupo, no Ministério Público, perguntando por que eles não fazem a coisa direito e não deu em nada. Os partidos,
eu não sei porquê, Uriel, também não se preocupo muito com isso. Só 2 partidos, desde 2000, acompanham o desenvolvimento dos programas, é o PT e o PDT. O PDT era por causa do Brizola, que já tinha sofrido aquele problema do Proconsult, 82, o caso Proconsult, que havia desvio de voto por meio de computador, na eleição para governador do Rio, e ele desconfiava do sistema. Ele me ajudou muito, dando acesso ao TSE para eu conseguir as informações que eu tenho hoje. E a OAB? A OAB, até em 2004 e 2006, enviou técnicos para tentar avaliar os sistemas e eles concluíram que não era possível, que a forma como o sistema é tão grande, tão complexo, que não dá para ir lá olhar e descobrir se está certo ou não. A partir de 2008, então, a OAB parou de conferir os dados. E a partir de 2010, a OAB parou de assinar os dados. Em 2010 e 2012, a OAB não participou da cerimônia. O que o TSE fez? Em 2010, foi a primeira vez que a OAB desistiu, oficialmente falou que não iria participar da cerimônia de assinatura dos programas. O presidente do TSE convidou o presidente da OAB de Brasília, não a OAB Nacional, que era filho de um ministro do TSE, e ele foi representando a OAB de Brasília. Então deu no jornal lá que o TSE publica que a OAB estava representada. Não estava, foi o filho do ministro que foi lá dizendo que era da OAB de Brasília. Em 2012, ninguém participou. Não tem tu, vai tu mesmo. Mais ou menos assim. Né? Enfim, e agora eu vou ter uma nova reunião com o presidente atual da OAB Nacional, semana que vem. A gente vai tentar convencê-lo, porque a cada 2 anos a gente precisa convencer o presidente de novo para ir não participar. Quer dizer, a gente tenta convencer ele a mandar uma equipe para avaliar. Se avaliar e dizer que está bom, assina. Se não conseguir avaliar, não assina. É isso que a gente vai propor. Enfim. Já encerrou? Essa questão, então, da dificuldade de fazer tudo isso levar adiante, eu não sei porque no Brasil, o brasileiro é muito acomodado, né, politicamente, vamos dizer assim. Ele não em frente. Olha, o Mário Granzotto diz assim: doutor Amilcar, você pode mencionar o nome do presidente do Tribunal Eleitoral que pediu que fosse retirado o projeto, pois o povo gostaria de saber. O projeto do Requião, né? Você lembra do presidente? Lembro. Na verdade, ele era o vice-presidente na época, que ia ser o presidente dali 2 meses, é o presidente que regeu a eleição de 2002. Tá? Vocês podem ver qual que é essa denúncia que eu estou falando, saiu publicado numa revista, no meu site tem lá a análise do projeto do Requião, o desenvolvimento, como foi, a aprovação, depois a derrubada do projeto de lei dele, e tem lá o nome do juiz, e tem citada a revista de onde foi tirada essa informação que eu falei toda. Professor Iberê, pergunta o Nito da Lemô, se os votos não fossem obrigatórios... desculpe, só... Diga, é o Jobim, Nelson Jobim. Nelson Jobim? Nelson Jobim, né? Que depois foi ministro do Fernando Henrique e ministro do Lula também, né? Jobim tem muita habilidade, tinha muita habilidade política, né? Sem dúvida nenhuma. O Nito da Lemô pergunta então, Iberê, se os votos não fossem obrigatórios, as fraudes e supostos votos de protestos não seriam quase zero? Não sei. Para mim, o problema todo está no sistema. Sendo obrigatório, não sendo obrigatório. Se não é obrigatório, muito bem, que eu acho uma discussão pertinente, se deve ser obrigatório ou não, mas é aqueles que vão votar. Os que forem votar, se eu manipulo o resultado, e eu não estou afirmando, eu estou criando a dúvida, tá? Se há possibilidade de se manipular o resultado, tanto faz se 10 votaram 1 milhão ou 100 milhões. Não importa. O processo é que nós temos que discutir. Mas eu concordo com você que aí tem que discutir se é obrigatório ou não. Eu concordo. Essa questão não tem a ver com a urna ser eletrônica, né? Ela simplesmente tem que discutir se é interessante ou não. A urna eletrônica tem que ser transparente. Não importa se fosse voto obrigatório ou não. Tá? Há um detalhe, um aspecto que a urna eletrônica afeta o voto de protesto. Isso, quando eu falei que na Argentina deram risada de mim, era por causa desse aspecto. O voto de protesto, normalmente, o cara escrevia um palavrão, uma bobagem qualquer no voto manual. Teve uma eleição que escrevia um cacareco e o cacareco teria ganho a eleição. Só que não foi contado, porque o juiz carimbava que aquele voto era nulo. Agora, quando vai votar na urna eletrônica, não tem como escrever um palavrão na urna. Então, o eleitor não se sente satisfeito digitando 00 e confirmando, né, para anular o voto. Ele quer fazer alguma coisa. Então, ele acabou escolhendo candidatos peculiares, né, foi o Enéas, foi o Tiririca, que acabam
Só que era um voto de protesto, só que agora conta para o candidato. Antes o voto de protesto, para o Cacareco, não contava para ninguém. Agora o voto de protesto no Tiririca elege, no caso do Enéas, ele elegeu o Enéas e mais 5. Ah, então eu já descobri agora o que aconteceu em Guarulhos. Quando eu expliquei isso lá na Argentina, eles deram risada. Falaram, quer dizer que voto de protesto lá elege? Então, agora descobri o que aconteceu lá em Guarulhos. Esses 72.964 de coincidências devem ter se reunido em algum lugar e optaram, ó, vocês 76 mil votam assim, vocês 76 mil do outro. Acho que foi isso, porque não tem outra alternativa. Olha, que organização, hein? De fazer inveja a qualquer sindicato, hein, Uriel? Inclusive, eu gostaria de acrescentar, já que o assunto não foi debatido, ou não está em debate, muita gente que se diz obrigada a votar, por questão do voto obrigatório, parece-me que é uma confirmação da despolitização e da omissão. E isso não deve existir. A pessoa tem que fazer... Porque ele não vai votar? Porque ele não acredita na classe política. Ora, a classe política, quem a faz, somos nós, eleitores. Mas desculpa, mas aí, assim, o que fizeram com a eleição no Brasil foi isso. Transformaram aquilo que era o meu direito, uma festa democrática, a um velório com o dever de votar. Acabaram com o processo eleitoral. E aí fica assim, a partir do momento que eu tenho que obedecer à lei Falcão ainda, que eu não posso reunir, você sabe melhor do que ninguém, eu não posso juntar 3 que é comício, eu criei uma série de regras, ao invés disso ser uma grande festa democrática, com bandeiras, com banda, com o diabo que for, eu virei isto um dever. Saia para votar cabisbaixo, vá até a urna, não pode ir com camiseta, chapéu, não pode falar com 10 na rua, vota e volta para casa. Isto é eleição no Brasil. Isso tem que ser revisto. Só para botar um pouquinho de lenha na fogueira, a cara da Pompeia diz assim, a política favorece os que têm dinheiro. Agora, com essas urnas, o sistema eleitoral cada vez mais perde credibilidade. Vamos voltar ao papel? Não, ao papel, acho que não tem que voltar. O voto manual puro, não. Eu sou a favor da urna eletrônica com transparência, ou seja, vai ter o papel para comprovar que o eletrônico está certo. Aí vai ter o eletrônico e o papel simultaneamente, um controla o outro. Só o papel... Aí volta as fraudes que tinha antes, né? Pior ainda. Rapidamente, antes da gente encerrar, nós estamos pertinho do final do programa, Amilcar, eu queria saber de você o seguinte, das suas andanças aí acompanhando eleições, tem algum lugar, algum município, seja da região metropolitana aqui, nossa, ou não, que você, evidentemente você não vai poder provar nunca, né? Não. Mas que você tem uma enorme, uma profunda, uma terrível desconfiança que houve alguma coisa de errado no processo eleitoral para favorecer determinado candidato? E esse candidato ganhou e acabou exercendo o poder? Não, curiosamente, eu aqui em Santos, ou na Baixada Santista, eu quase nunca sou chamado a trabalhar. Eu sempre vou trabalhar fora daqui, vou muito para o Nordeste, eles me levam muito lá, me contratam muito lá. Aqui mesmo eu fico só ouvindo o que o pessoal fala. Então a gente sabe, no caso assim, no caso assado, mas eu nunca fui acompanhar, fazer auditoria. Porque o processo eleitoral eletrônico, se o partido se preparar, dá para auditar uma parte dele, pelo menos. Dá para segurar algumas fraudes, dá. Fraudes que são feitas no cartório, na totalização, dá para o partido evitar, se souber como fazer. Mas eu nunca participei aqui em Santos. Eu soube de algum caso aqui na Praia Grande, né, de compra de votos descarada, confessada, né, que não deu em nada. Né? Bom, isso realmente foi uma polêmica na eleição passada, né? Nesta não, né? Estamos fechando aqui mais uma edição do Painel Debates, Amilcar. Foi um prazer receber você e mais para frente, né? A gente vai continuar trazendo você aqui para discutir esse tema, que é um tema bastante importante, sem dúvida nenhuma, para a democracia. Obrigado, viu? Muito obrigado, Edgar. Obrigado a todos. Obrigado ao Uriel e ao professor Iberê. E eu estarei sempre à disposição para discutir esse assunto. Estou sempre me atualizando e quando precisar a gente está aqui. Obrigado ao Amilcar, obrigado ao nosso Uriel Vilas Boas, obrigado ao Iberê. Estou estourado aqui, viu, Uriel? Eu só estou assumindo o compromisso com o professor Iberê, vou levantar essa questão no Fórum da Cidadania. Muito bem. Fechamos aqui o Painel Debates, que volta amanhã, sempre às 1h30 da tarde, a reprise 8 da noite, às 22 horas, 10 da noite, sempre o Painel Regional. Tchau, obrigado.